Mas enfim, agora tá. Enfim, eu vou corrigir. Eu vou ver se eu faço isso esse final de semana e já mando para vocês, né? Que eu já corrijo direto no Moodle e já fica disponível para vocês lá. Tá certo? Eu vou tentar fazer esse final de semana. Que já dá um feedback para vocês sobre como é que está o entendimento de vocês, né, em relação ao que vai ser até cobrado na prova. Tá certo? Eu já passei a atividade da poligonal, já, né? Sim, não passei ainda. Eita, tá. Eu vou passar para vocês. Passei, ok. Tá, que é para vocês, cara, é um ótimo exercício para a prova de vocês, viu? É outro spoiler aí. Então não deixem de fazer, porque eu já ajudo lá quando eu passar a correção, vocês já vão dar uma olhada também. Então vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta, né? Nós vamos tratar de um tema um pouco mais simples, mas que é muito importante para o conhecimento de vocês, né? Como técnico em edificações e também para os engenheiros, para todo mundo que trabalha na construção civil, que é a alocação de obras, certo? Então, o objetivo dessa aula é que tá, esqueci de ajeitar, mas vai ser conhecer os conceitos da alocação de obra, né? Conhecer o que ela é, como é que a gente e por que que a gente faz ela, né? Por que que ela é tão importante e discutir um pouco sobre a locação de fundações e locação de paredes de um projeto, de uma maneira bem simples, né? Isso aqui vocês, alguns de vocês, não sei se já estagiam, mas quem estagia já deve ter visto isso na obra, então vai saber, já vai reconhecer isso aqui, muitas dessas coisas que a gente vai discutir. Então, para começar, o que é e por que fazer a locação de uma obra, né? Para que a gente comece uma obra, a gente geralmente recebe um projeto e a gente precisa localizar cada um daqueles pontos no terreno, porque a gente precisa conhecer então essa correta localização, de forma a colocar ela exatamente onde ela deve ficar no terreno, certo? Porque se eu não trouxer isso, eu trouxer só uma planta baixa, eu posso pegar aqui, por exemplo, essa edificação e colocar ela aqui, posso colocar ela um pouco rotacionada, posso colocar ela rotacionada e mais perto dessa lateral direita aqui do terreno. Então, isso são três obras totalmente diferentes. Isso aqui pode impactar tanto nas fundações, como no custo, quanto também em algumas exigências de legislação, tais como recuos, que pode estar, por exemplo, desrespeitando o recuo necessário aqui pela legislação, né, pelo Código de Obras, pelo plano diretor. Então, essas diferenças aqui de localização são substanciais e a gente precisa aprender a colocar essa edificação no local correto. E isso também é feito porque essa locação inadequada pode trazer alguns problemas, né, tais como a incompatibilidade das fundações com edificação. Imagina se eu loquei as fundações. Vamos trazer aqui, por exemplo, o jeito correto seria esse prédio aqui do meio, essa locação aqui do meio. Eu fiz a locação das fundações, vamos dizer que seria só esses quatro estacas aqui, ou quatro sapatas, um em cada ponto, mas na verdade eu construí o prédio aqui, fiz a locação do prédio aqui. A gente pode perceber que o prédio vai estar totalmente fora dessas fundações. Então, isso é um problema muito grande, né? A gente não vai ter uma estrutura distribuindo essas cargas aqui para o terreno. Além disso, essa incompatibilidade pode não ser tão grosseira, né? Pode ser questão aqui de meio metro, algo assim. Ela pode causar problemas, grandes prejuízos financeiros devido a essa incompatibilidade, né? Devido aos retrabalhos, eu ter locado errado, ter que demolir, refazer,
ter feito uma perfuração errada e ter que refazer, loquei uma alvenaria no local errado, ao invés de no local que seria uma circulação, eu coloquei uma alvenaria, então vou ter que demolir e fazer ela de novo em outro lugar. Então, tem esse problema também. Além de que podem ter, como eu mostrei aqui, né, se eu tiver a edificação locada no local errado e que esteja dentro do afastamento que estaria previsto pela legislação, podem ter multas, por exemplo, embargo de obra, diversos prejuízos legais também quanto à execução da obra. Ok? Então, o objetivo dessa locação, então, é transportar esses pontos aqui do projeto, tanto da arquitetura, das alvenarias e tudo, quanto das fundações e da estrutura, direto para o campo, onde a gente vai pegar a partir de um ponto de referência, vai trazer cada um desses pontos aqui, ponto 1, ponto 2, vou dizer que aqui seria o meu ponto de referência, por exemplo. Ponto de referência, vou chamar de PR. Tem um PR, e eu posso ter aqui meu ponto 1 e o meu ponto 2 aqui. Então, a gente tem que ter essas referências aqui para transportar isso do campo, do projeto para o campo. E isso tem que estar previsto também no projeto, tá? Um projeto adequado de fundações e até o projeto de arquitetura, ele vai estar bem definido em relação a posicionamento dessa edificação dentro do terreno. Geralmente isso está até expresso nas plantas de situação que vocês devem conhecer, né? Em que a gente tem o terreno, aqui a forma da edificação, nós temos os afastamentos aqui, as cotas para cada um desses limites do terreno, de forma a que a gente possa fazer um correto posicionamento dessa edificação no terreno, tá? Para isso, então, é necessário que nós utilizemos algum sistema de coordenadas para transportar e identificar cada um desses pontos dentro do nosso plano, que seria o terreno. Os sistemas mais conhecidos e mais utilizados são os sistemas de coordenadas cartesianas, né? Em que a gente vai, a partir de um ponto de origem, definir a posição de um ponto a partir das distâncias aqui no eixo X e no eixo Y, né? Então, esse ponto aqui localizado, ele vai ter uma coordenada XY, mas a depender da situação, em algumas situações até mais particulares, não muito usuais no nosso dia a dia de obra, nós temos algumas coordenadas do tipo polares. Essas coordenadas que são definidas pela distância do ponto até a origem e um raio e um ângulo relacionado a esse vetor, tá? Mas isso aqui a gente não precisa se preocupar muito, porque isso não é muito usual. O que é usual mesmo é a gente ter esse sistema de coordenadas a partir de um ponto fixo em que eu vou pegar as distâncias em x e em y. Isso porque é mais simples e é mais fácil de a gente calcular, tá certo? Isso a gente vai ver em alguns projetos também. Eu trouxe um exemplo para que a gente possa dar uma olhada, tá? Então, ainda tratando do projeto de locação, além de eu ter que definir esses sistemas de coordenadas para que eu possa fazer a locação dos pontos, é interessante que nós façamos a nomenclatura de alguns eixos. Os elementos estruturais, eles geralmente são definidos pelos seus eixos, né? Os pilares. Deixa eu ver se tem algum aqui. Pronto, esse aqui é um pilar. Esse pilar aqui, ele é definido, ele vai definir alguns eixos, um eixo longitudinal e um eixo transversal, aqui, ou vice-versa, né? O eixo longitudinal e um eixo transversal.
trazendo vários eixos aqui para essa nossa edificação. Esses eixos, eles têm então que estar identificados, uma maneira corriqueira para evitar quaisquer problemas, quaisquer confusões na execução, é nomear um dos eixos com números e outro eixo com letras, tá? Porque imagine se eu nomeasse aqui esses eixos horizontais e verticais com números, que fosse 1, 2, 3, 4, 5. Eu falar que um pilar está no eixo 5, eu tenho esse eixo 5 e esse eixo 5 aqui. São duas coisas diferentes, ia ficar um pouco confuso, né? Por conta disso, o usual é que se utilize um eixo com letras e outro eixo com números, porque aí fica fácil de identificar. Se eu digo que um pilar está no eixo D6, eu já sei exatamente onde ele está, porque eu pego aqui o eixo D, eu sei que os eixos representados por letra estão aqui nessa direção e os eixos representados por números estão aqui nessa outra direção. Então, 6D ficou bem fácil de encontrar aqui, que vai ser esse pilar, tá certo? E isso realmente melhora muito o nosso entendimento do projeto. Inclusive, na hora de passar esses eixos aqui para a obra, quando a gente faz o nosso gabarito, tá certo? Então, a representação dessa locação das peças estruturais, das alvenarias em campo, geralmente é feita a partir de um gabarito. Essa que a gente pode dizer que é a transposição dessas coordenadas do papel para o campo vai ser dada por esse gabarito, né? Em geral, esse gabarito é feito com umas estacas de madeira, uns sarrafos aqui na horizontal, os fios de nylon e pregos para identificar cada um desses eixos, tá certo? É isso que vocês já devem ter visto, quem estagia deve ter visto em alguma obra já, tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, nenhuma. Tranquilo, beleza então. Então, é, e em campo é interessante que a gente traga que a gente tome alguns cuidados então na execução desses gabaritos, porque como eles vão transportar, eles vão estar responsáveis por trazer essas coordenadas do papel para o campo, é necessário que não hajam erros, né? Ou pelo menos que não hajam erros muito grotescos. Para isso, algumas recomendações, alguns cuidados que a gente tem que ter aqui. Essas estacas, né? Esses gabaritos, eles devem ser fixados de uma forma a se manterem na mesma posição, né? Mesmo com leves pancadas, né? Óbvio que a gente não vai projetar isso aqui e imaginar que vai levar pancadas muito grandes, como uma pancada de um equipamento, por exemplo, de um estaca-hélice, porque aí a gente vai acabar destruindo o gabarito, né? Mas ele tem que ser fixo o suficiente, rígido o suficiente para que caso, por exemplo, alguém tropece e esbarre nele, que ele não saia muito do lugar, tá certo? Além disso, a gente tem que tomar bastante cuidado para que esses sarrafos aqui estejam numa posição horizontal. Não necessariamente alinhados com o terreno, porque a gente pode ter, por exemplo, aqui num corte transversal de um terreno que seja inclinado, né? Então, a gente quer que esse gabarito seja na horizontal para que eu possa locar esses pontos da maneira mais adequada. Então, esse gabarito ele vai ter que ser feito assim, né? A gente vai ter um desnível entre cada uma dessas estacas aqui que está apoiando o sarrafo. E isso deve ser observado, então, como uma recomendação, né? Que esse gabarito ele tem que ter uma altura suficiente. Deixa eu ver se eu consigo pegar só essa parte aqui. Se eu pegar, pega tudo. Deixa eu ver aqui, eu vou trazer.
a gente tem que ter uma altura suficiente, então, de forma que esse gabarito ele possa se tornar horizontal aqui em todo esse trecho, tá certo? Geralmente a gente utiliza uma altura mais ou menos de 1 metro aqui, né? Porque fica mais fácil de trabalhar também para colocar, fincar os pregos aqui, esticar as linhas de nylon, né? Dos eixos, tá certo? Como é que isso acontece, né? Eu vou ter um ponto de referência. Eu sei que a partir desse ponto de referência, então, aqui do terreno, eu tenho que, com 50 centímetros, eu tenho o primeiro eixo. Então, a gente mede aqui 50 centímetros, coloca um prego aqui, do outro lado faz a mesma coisa para achar onde está esse eixo, coloca um prego e vai esticar essa linha de nylon aqui. Tá? Eu já vi o pessoal falar também de fazer com arame recosido, porque ele está menos sujeito a embarrigamento, a algum problema assim, tá certo? Mas o mais fácil é a gente usar essas linhas de nylon, né? Porque elas são leves e fáceis da gente amarrar aqui, tá? Então, no geral, a gente usa uma altura aqui por volta de 1 metro, 1,20 m. A gente deve sempre tomar cuidado, então, para que ele nem fique muito alto nem muito baixo. No caso, se eu tivesse um terreno com a declividade muito grande também, aqui no caso, de se ter, por exemplo, dessa declividade, deixa eu fazer aqui de outra cor, acho que vai para outra cor. Pode ser assim. Declividade muito grande, a gente percebe que essa altura aqui de 1 metro não ia atender. E também não seria interessante eu fazer aqui um gabarito com altura de 3 metros, porque não fica prático, eu não consigo usar. O que eu posso fazer então é executá-lo em trechos horizontais sempre, para que eu possa ter essas coordenadas aqui. Da mesma maneira que a gente faz quando precisa fazer a leitura, né, na topografia, o levantamento de uma superfície muito íngreme, né? A gente pode fazer essas leituras por partes aqui. O ruim é que, geralmente, quando a gente faz essas leituras por partes, a gente acaba acumulando erros. Mas essa seria uma alternativa, tá? Outra dica é que se eu tiver uma obra que eu vou fazer em que eu já conheço esses limites do terreno, por exemplo, um loteamento, e eu já tenho essas paredes de divisão dos terrenos já conhecidas, eu posso fixar esses sarrafos nessa própria alvenaria, porque daí eu vou ter uma maior área livre para eu poder trabalhar, eu acabo resolvendo o problema de evitar que alguém bata, ou um equipamento bata e modifique esse gabarito, porque ele vai estar lá já na parede, ele vai estar bem fixado nessa parede. Então, isso é uma recomendação aqui, uma dica. Nem sempre a gente consegue fazer, mas quando é possível, é bem interessante da gente fazer também. Tratando então da alocação das fundações, a gente vai ver que é sempre o mesmo princípio, independentemente do tipo de estrutura que a gente está alocando, né? Se é uma fundação ou se são as alvenarias, né? A gente vai fazer aquele gabarito aqui no contorno da estrutura que a gente deseja construir, tá certo? E vai traçar os eixos. O interessante é que as fundações, elas são sempre locadas pelo eixo dos blocos, né? Vamos imaginar que blocos de sapatas, tá? Por mais que eu tenha todas as sapatas aqui fora desse eixo, mas eu vou estar identificando esse bloco a partir do eixo dele, tá certo? Eu vou medir cada uma dessas distâncias, né? Vamos dizer que aqui seja 2 metros e que seja 4. Aqui, por exemplo, aqui mais ou menos 2, aqui 3 metros, né? Então, eu teria que, por exemplo, esse bloco aqui, o eixo dele está localizado bem aqui, a 6 metros, nesse eixo X, e a 5 metros, esse aqui é um Y, e a 5 metros aqui no eixo Y, tá?
E a partir desses pontos do eixo do bloco é que eu vou trazer aqui onde está cada um dessas fundações, tá? Cada uma dessas estacas. Aí isso aqui a gente pode fazer também transportando esses pontos aqui, certo? E isso aí, e esses eixos desses blocos, eles podem ser marcados então a partir de piquetes cravados no solo, que vão facilitar a localização desses pontos. Eu já vi também o pessoal, ao invés de cravar um piquete, aqui como se a gente tendo esse solo aqui mais marrom, mais avermelhado, colocar uma areia branca aqui por cima e marcar com alguma coisa o centro também. Não necessariamente precisa ser um piquete. A vantagem do piquete é que ele fica melhor fixo, enquanto que a areia alguém pode acabar chutando e desfazer isso aqui, você não vê. Mas o piquete também pode ser destruído por um equipamento grande. E isso é uma das coisas que a gente tem que tomar sempre cuidado na obra, tá certo? Eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente. No caso de sapatas, então, no caso de sapatas, a gente pode locar aqui os eixos e pode locar também essas faces laterais, né, dos blocos, para que a gente possa localizar de melhor, da maneira mais fácil, né, fazer essa escavação de uma maneira mais fácil, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Inclusive, isso aqui é uma obra de um colega meu que ele está fazendo agora. Ele mostrou justamente, ele construiu aqui o gabarito, eu construí ele todo horizontal aqui no terreno, que é um terreno bem horizontal, e para marcar esses blocos que vão ser escavados, eles fizeram umas formas de madeira, eu não sei se vocês conseguem ver aqui muito bem, mas eles fizeram formas de madeira no formato, nas dimensões desses blocos, né, as dimensões de escavação, e marcaram no chão com com a tinta, porque a partir daí eles já sabem exatamente onde escavar, tá certo? Então, essa é outra dica também na hora de se fazer fundações com sapatas, por exemplo. Além disso, a gente tem que tomar um pouco cuidado, como eu falei, no planejamento dessa locação, né? A gente pode fazer todo um gabarito aqui para a obra, mas se a gente já deixar tudo marcado, já colocar os piquetes aqui, passar a deixar todas as linhas de nylon aqui no meio, a gente pode perceber que eu teria uma dificuldade para trabalhar com equipamentos grandes. Se eu precisar de um equipamento para um estaca-hélice, por exemplo, para executar aqui, ou então um bate-estaca para estacas pré-moldadas, eu não ia conseguir movimentar, ou então ia movimentar destruindo toda essa locação aqui que eu já fiz. Então, interessante fazer isso em partes. A gente faz num primeiro trecho, eu loquei aqui esse trecho, deixei marcado, aí eu venho com o meu equipamento para executar cada uma dessas partes. Aí eu tenho um espaço aqui livre, às vezes para guardar algum material que eu vou precisar para executar essas estacas, por exemplo. As estacas acabam também, estaca-hélice vai gerar um volume de solo também que vai ser carreado, então vou precisar de um equipamento para estar tirando esse solo escavado. Então, é interessante que a gente faça isso por partes, tá? Então, nessa execução desses gabaritos para essas fundações, né, que exigem equipamentos muito grandes, é interessante que a gente pense, já preveja essa movimentação desses equipamentos. Tá certo? Aqui é uma dica também que eu falei até que em relação ao piquete, né? Ao invés do piquete, a gente pode colocar um material de uma cor diferente para marcar aqui no piso. E até o que foi feito aqui, né? Foi marcado aqui com a tinta para saber onde que tem que ser escavado aqui para essa fundação. Voltando aqui um pouco, né? Vocês podem perceber que a gente procura sempre uma altura mais adequada.
Aqui no caso, você por colocar rente ao solo, eu não sei se seria a melhor posição para a gente colocar, porque às vezes pode ficar um pouco ruim de trabalhar, mas ao mesmo tempo, por ele estar mais próximo do solo, fica mais fácil de a gente transportar esses pontos aqui das laterais para o solo e fazer essas marcações. Sendo um pouco mais alto, o que a gente vai fazer, passa os fios de nylon e coloca um prumo aqui, né? Seria um fio com um pezinho aqui, que geralmente tem uma ponta, e a gente vai saber exatamente onde é o ponto de interseção aqui desses dois fios, desses dois eixos, certo? Se tratando das paredes de um empreendimento também, a gente acaba fazendo de uma maneira bem semelhante. A gente vai ter sempre esses eixos das paredes, assim como os eixos dos pilares e das fundações. Só que além disso, a gente pode também, e é até recomendado, porque facilita a nossa execução, colocar também os eixos, traçar linhas aqui paralelas a esses eixos, linhas paralelas a esses eixos, levando em consideração a espessura dos blocos, para que eu já tenha aqui, então, exatamente onde vai ser cada uma dessas paredes. Então, eu pegaria aqui, nesse gabarito aqui, nesse sarrafo, coloquei o prego central, traçando o eixo da alvenaria. Se ela tiver 20 centímetros, por exemplo, aí eu coloco aqui 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro, e eu tenho essas faces da alvenaria que eu tenho que construir, tá certo? Então isso facilita também com que a gente mantenha esse alinhamento inicial aqui dessas alvenarias, que eu vou construir aqui diretamente, opa, já errei aqui, ó, diretamente dentro desse alinhamento que já está delimitado aqui pelo próprio gabarito, tá certo? Aí aqui eu trouxe um exemplo de um projetinho de fundações que eu fiz até durante a minha faculdade, mostrando, por exemplo, como é que a gente pode verificar esses sistemas, né, de coordenadas, como é que a gente identifica onde cada um desses blocos está, tá? Aqui é interessante que o projeto ele sempre indique o ponto de origem das coordenadas, né, para que a gente possa alocar de uma maneira correta cada um desses pontos, porque se eu não indicar esse ponto, eu não tenho um referencial. Inclusive aqui falta mais informação, porque não tinham mais informações do terreno, mas era para se dizer, por exemplo, que esse é o limite do terreno, certo? Por exemplo, limite do terreno, limite do terreno, além do limite do terreno, é interessante, como a gente viu na nossa poligonal, a gente tem que ter uma orientação disso, né? Se eu não der uma orientação para poligonal, uma mesma poligonal, ela pode estar em diversas direções e a gente não vai saber. Então, faltou aqui também um norte. A gente tem que saber para onde está o norte. Eu acho que não tinha nesse projeto a indicação do norte, por isso que foi feito dessa maneira. Mas vamos dizer que esse aqui seria o nosso norte, tá certo? Então, a partir da indicação do norte, para que eu saiba qual é cada uma dessas faces do terreno, o limite do terreno e a origem das coordenadas, eu posso traçar então aqui que o centro de cada um desses blocos está aqui em determinadas cotas. Esse primeiro bloco, ele está, por exemplo, a 2,65 m e 1,5 m dessa origem das coordenadas, tá? E por aí vai. O segundo bloco está aqui a 2,65 mais 4,25, mas também a 1,5 m aqui. Esse bloco aqui já vai estar a 2,65, mas no caso ele está a 1,50 e a 2,94, tá certo?
Isso tem que ser feito para todos os blocos, né? Aqui no caso, vocês conseguem perceber algum erro aqui nessa planta? Algum erro da alocação aqui? Algum dado que está faltando? Alguém arrisca falar? Deixa aberto aqui, né? Ninguém vai arriscar? Tudo bem. Então, no caso, foram cotados apenas, esse aqui eu deixei de propósito para vocês, foi cotado apenas esses blocos aqui, basicamente os blocos no limite, né? Incluindo esse bloco aqui, ele já não tem a indicação do eixo dele, então tá faltando essa informação, tá certo? Assim como falta informação desse outro bloco que tem outro eixo aqui que também não está identificado aqui, essa falta dessa indicação, poderia ser que isso fosse executado tudo no mesmo eixo, e se isso fosse feito, ia dar problema, né? Ia ter incompatibilidade. Talvez uma incompatibilidade de 3 centímetros não desse problema, mas 3 centímetros, mais 5 aqui, mais 10 ali, pode chegar até uma incompatibilidade de talvez 30 centímetros, que seria, às vezes, a dimensão de um pilar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e estar tá sempre identificando aqui todos esses eixos. Inclusive aqui, ó, nessa outra dimensão também está faltando a identificação desses eixos aqui, desses outros blocos. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Gente, e basicamente essa aula de hoje era isso, né? Vocês têm dúvidas aqui sobre alocação de obras? Na verdade, é um assunto bem rápido, não tem muito o que falar. É muito do dia a dia da obra, né? Da gente, quem já trabalha na obra já está acostumado a ver isso aqui diversas vezes, já fez isso até. Lembrando que na alocação de obra também é interessante que a gente tenha esses espaços aqui para a gente poder entrar e trabalhar aqui dentro, para entrar com equipamentos, carrinho de mão, para poder, em obras grandes, né, entrar com um maquinário maior, tá certo? Igual a gente comentou aqui, eu tenho que prever nessa nossa alocação aqui, essa movimentação de equipamentos, se essa entrada do lote, se essa é a frente do lote, por exemplo, essa face aqui, é interessante que a gente tenha essa locação aqui, o gabarito nessas faces, e deixe ou essa entrada toda, né, ou então um trecho aqui, em que eu possa fazer a entrada com materiais, né. Para alocar os eixos, na verdade, eu preciso passar essas linhas de um lado ao outro, eu posso até fechar, mas prever que eu possa desmontar isso aqui para entrar com esses equipamentos e poder movimentar. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para a gente falar aqui. Acho que não. Acho que é realmente isso. Locação de obra. Creio que não tenha muito mesmo para falar. Vocês têm alguma dúvida quanto ao assunto de hoje? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Professor, quando houver um deslocamento das estacas e a gente perde as coordenadas, o responsável deve refazer do zero somente onde perderam. Cara, então, o ideal seria, no melhor dos mundos, seria só refazer onde está. Mas para isso a gente tem que conferir, então, se não teve um impacto no restante desse sistema de coordenadas, né? Porque se eu bati com um equipamento grande e acabei movimentando todas as estacas, né? Quebrou uma parte, mas deslocou todo o restante. O ideal é que você confira tudo, pelo menos, e se só um trecho estiver errado, a gente conserta só aquele. Se não, se tiver propagado para tudo, aí tem que refazer tudo. Tá certo? Às vezes não precisa tirar e cravar tudo, às vezes você consegue ajustar de volta. Inclusive, a gente pode até ter alguns erros
em se utilizar uma madeira muito virgem, né? Uma madeira muito verde. Essa madeira muito verde, ela tem uma tendência maior a ficar flexível. Então, se eu executar com uma madeira muito verde, o sarrafo, eu vou perder a horizontalidade e eu vou começar a acumular erros horizontais aí nesse sistema de coordenadas. Pois é, dá um trabalho danado fazer a primeira vez, imagina revisar e fazer tudo de novo. Às vezes é até mais rápido fazer de novo do que sair revisando cada um para ver onde é que está errado. Tudo bem, Isabela. Eu creio que por hoje a gente já terminou, para a alegria geral da nação, ou inclusive para a gravação. Se alguém tiver